programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Padaria e Restaurante Rei do Trigo, Dracar Moda Masculina, OCM Contabilidade, Rudes Bar, Almari Restaurante, A Pêndula Joalheiros e SFM 100,7 MHz, a sua Light Rock. VitLab, seu laboratório de análises clínicas em Guarujá. Opa, chegando mais um programa Tuca Júnior na TV aqui pela sua ISTV. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Isso, o gordo fica mais bonito, né? Olha aí, você que tá aí ligadinho com a gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Estamos chegando aqui na sua ISTV e também para você me ouvindo nesse momento aqui no 100,7 da ISFM, a sua Light Rock. Obrigado pelo carinho de vocês também. Gente, hoje eu tenho um convidado mais do que especial, né? O nosso querido professor Walter Batista está aqui comigo hoje. Este homem é uma capacidade única. Esse é inteligente, esse eu gosto, tem uma visão, né, do todo impressionante. Walter, pra gente é um prazer receber você aqui, Walter. Tuca, Mota, o prazer é meu. Aliás, estou transbordando de felicidade de estar aqui com você, um irmão de coração, de muitos e muitos e muitos anos, da nossa juventude, né? Verdade. De muitos papos ali na porta do Raquel de Castro, né? Da nossa graduação na área de ciências humanas, enfim. E sempre que você me convida é um motivo de alegria para mim, porque eu sei da tua audiência e também o respeito que eu tenho pelo profissional que você é, pela sua família, né? Pelo seu pai, pelas suas irmãs, que sempre fizeram da comunicação um meio de democratizar o acesso à informação. Tá certo. E olha, comigo também hoje, ele também está transbordando, né? Mas é de inveja. José Roberto Motinha! Tudo bem, Motinha? Boa noite a todos. Eu estou procurando um lenço aqui. O Walter fica recordando as peripécias infantis, Tuca e ele. Vocês vão ver o que vai acontecer durante esse programa hoje, hein? Não, Mota, não esculacha, né, Mota? Pelo amor de Deus. Não, ele falou. Nosso tempo de infância. Olha, vejam lá os dois. O teu fã lá, o Torres, da Torres Piscinas. Mas agora na chuva, no frio? O Motinha tá afiado hoje, hein, Tuca Júnior? Mas no frio. Mas eu não posso deixar de registrar aqui também a admiração que eu tenho pelo Mota, né? Também grande amigo de muitos anos, companheiro de trabalho, do chão da escola, né, Motinha? Não, mas aí é profissional. Motinha não lembra disso. Lógico que eu não profissional. Ele foi o coordenador da escola lá, do Adélia, quando nós estávamos dando aula lá o tempo todo. Aprendi muito com o Mota. Vivemos desde o tempo da dona Maria Helena, não é isso? Quantas e quantas professoras não foram formadas por Mota? Verdade. Né? Isso é uma grande verdade. E tivemos alguns ícones no Guarujá, né? Um deles seria, que o Walter se lembra, que foi a Maria da Luz, a Lusa, né? Isso, professora Maria da Luz. Aliás, os meninos dela estão muito bem e trabalhando, e é muito bonito ver, né, como a família se reconstrói, né? A Lusa foi uma grande perda, uma grande amiga, uma grande companheira de trabalho. Eu acho que luz na vida de todos nós, né? E uma coisa tem que fazer aqui o registro, viu, Tuca? Que nós tínhamos a festa das nações no Adélia, e o Walter era um grande maestro que corria 24 horas para ter sucesso. Era bom. E eles choravam, viu, Tuca? Vocês estão falando da Luz, e realmente a gente tem que lembrar dela com muito carinho, né? Sempre com muito carinho, com muito orgulho, né? De Deus ter mandado uma pessoa com a capacidade dela para conviver com a gente, né? E aí eu pergunto, né? E a professora Dalva continua no Adélia? Dalva não, acho que a Dalva eu acho que ela aposentou, né? Já está aposentada. Mas também, olha, era um timaço, né? Era um Sandra, time sensacional. Lusa, Dalva, o comando da dona Maria Helena, Luiz Rogério brigando com a gente para a coisa funcionar. Dona Vera, que está lá ainda na escola até hoje. O Luiz Rogério é a Verônica. O Luiz Rogério, pai, né? O filho da dona Maria Helena. Não, pai, porque Verônica. O filho ainda estava dando dor de cabeça, estava dando trabalho, né? A molecada era danada, viu? Eles brincam, né? O Guilherme hoje tá
tá cuidando da escola, né, do Colégio Adélia Unidade de Santa Rosa. E o Guilherme fala, o Walter me suspendeu. Imagina, será? ele era o filho do meu patrão, né, mas eu suspendi mesmo, né, porque não tinha essa, né, tem que suspender, né, Mota? tá certo. A gente era duro com ele. O que vale para um, vale para todos. Não, né? por isso que o Adélia se tornou um sucesso na época como escola, numa região mais, assim, periférica, que seria o Santa Rosa, né? E vejo também que ele cresceu. O ideal da dona Maria Helena, né, isso cara? aí. Saiu de um Jafé, certo? Ele trabalhava no Jafé e montou aquela casinha com o seu Luiz. Isso Sozinho mesmo. ali. Então quem viveu isso Mota, conhece. então quer dizer que eu vivi mais de 20 anos na periferia, é isso? Não é questão de periferia, mas é uma questão de quando a gente vê eu tenho que maior não tem orgulho disso. Você sabe por que eu rapaz? digo isso? É que o Guarujá tem vários sou centros, da periferia né? mesmo. Se Então, você mas eu parar falo- para pensar, né? Eu falo isso, Walter, porque mesmo quando eu nasci, me criei o tempo todo no Chico de Paula, e me revolta ver a situação política. Você não tem nada nesse imenso quadrilátero de terras aqui, você não tem nada, a não ser escola, cara. É verdade. Agora na avenida tu tem farmácia para tu ir tomar remédio. Ou supermercado. Ou supermercado. Não tem nada que uma pessoa... Que engrandeça, né, a região. Então você como um cara que é historiador, um cara que trabalhou muito, sabe o quanto que é a participar, o idoso e a pessoa é legal, né? Então quem é sabe legal, agora a gente consegue, a pessoa tem essa visão, né? Então É isso aí. o Adélia foi uma vanguarda para nós aqui no Guarujá. Não, e principalmente para quem mora aqui na região Na periférica, região, que sim. é do Santa Rosa. Uma escola de Vila referência, Lídia, Funchal, é verdade, é referência. E trouxe muita gente de lá, né? Do Né? centro, hein? Trouxe Centro, muita Vicente gente Carvalho, do centro. muita gente. Muita gente do gente. centro para a periferia, estudar na periferia, dada né, as condições que o colégio oferecia de excelência e qualidade. Né? Nessa que você está falando, Tuca, tinha uma colega que fez faculdade comigo na época no Dom Domênico, e ela dava aula no Dom Domênico e falou que estava saindo para poder migrar para fazer uma caminhada da igreja dela pelo país. Porque não dava para trabalhar numa escola tão elitista, assim, tinha que ver as pessoas mais necessitadas precisarem, né? Aí foi para a Soninha, desculpa, eu acho que o melhor jeito de nós podermos educar o ser humano é você estar numa escola de grandes vultos, de poder financeiro, e ela reconhecer os outros. Não eu ficar só tutelando quem não tem. Isso é sociedade, fazer com que todo mundo se respeitem. Isso que seria legal, que é difícil hoje em dia no Brasil, né, Tuca? Tá certo. Ô, gente, vamos começar aqui efetivamente a nossa entrevista aqui com o professor Walter Batista. A gente estava matando saudade aqui, comentando, né, alguns particulares aí da vida, tanto do professor Walter, do Mota, como professor também, né, do Tuca Júnior, né, como mero curioso. Não, formado isso. E você se formou também em terceiro grau? Pô. Não, Zé, eu me formei, mas eu fui no Dom Domênico, né? E daí? E o Walter é meu contemporâneo, Também, né? ô, Meu Unidom. contemporâneo, não é isso? Unidom. Hoje é Unidom. Tá com quem lá? Tá com o filho do Passais, né? Os dois filhos, Marcelo, Fernando. Marcelo, Fernando. Deixa eu mandar um abraço aí pro Marcelo e pro Fernando da Unidom. E segue né? firme lá, seguem né? firme, é verdade. Seguem firme, formando, né, guarujaenses com excelência, porque o colégio, o Dom Domênico, né, é uma referência também aqui na cidade do Guarujá. Né? Eu posso até não concordar com algumas situações, né, mas a gente tem que tirar o chapéu para a família Passais, né, que mantém aquilo ali em pé. A tradição continua, do Padre Domênico continua, né, em pé. E hoje como universidade, que é mais importante, né? Centro universitário, né? Tem uma certa autonomia e tem lá cursos muito bons, viu, Tuca? O curso de Direito lá, inclusive... falando, né? O meu irmão está na coordenação lá do curso de Direito, vários professores estão lá na coordenação, o Dr. Wanderson, né? E mandar até um abraço para ele. E eu tenho muito orgulho de ter estudado no Dom Domênico. Aliás, ontem eu estava olhando de novo as fotos da formatura, por incrível que possa parecer, né? Matando a saudade daquela época. E professores que se formaram lá, todos hoje voando pela cidade aí, né? Verdade. A nossa rede Os municipal. três somos Dom Domênico. Todos nós, Dom Domênico, enfim, a gente tem que valorizar o que é da nossa terra, né? Nós saímos de lá da última turma de estudos sociais, que era uma licenciatura isso curta, mesmo. né? Eu fui da última turma. Eu também fiz essa, viu? Você fez a última também, e né? depois geografia. E aí depois ele fez opção por geografia, eu fiz opção por história. Né? Mas depois você fez história também, não foi isso? Não, eu terminei geografia, depois eu fiz vários cursos de pós-graduação, né? História Econômica do Brasil. Né? Não, eu acabei não fazendo pós. A minha área é só educação. E acabei de terminar um mestrado agora. Terminei um mestrado em Tecnologias Emergentes da Educação, um mestrado que eu fiz numa universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Olha que bacana. E é uma universidade que foi criada lá por brasileiros
e é bem interessante, que os mantenedores da universidade são os antigos donos da Anhanguera Educacional aqui no Brasil. Nossa. E ela é uma universidade trilingüe, ela oferece os cursos em inglês, espanhol e português, e em várias áreas também. Então, bem interessante, bem legal, fiz a minha defesa. Ufa, eu até comentei, né? Muda até a cor da pele. Chegou aí presencial ou só ficou online? Não, em EAD. Em EAD. Todo o curso em EAD, recomendado lá no semestre no mundo inteiro, mas aqui no Brasil. Aí, o que é EAD aí, que a maioria não vai saber. Educação o que à distância, né? O curso todo é feito com uso. Como o curso é em tecnologias emergentes da educação, meu curso foi todo feito usando tecnologias. Então, eu tinha encontros presenciais online com os professores, toda a orientação pela plataforma, aulas gravadas, aulas em podcast, os livros em PDF para ler, todas as atividades e avaliações feitas com horário marcado, então um rigor metodológico muito grande, mas acessível, porque é em EAD. Então você consegue se organizar para fazer o seu curso nos horários que você precisa. Eu defendo a EAD para pós-graduação, não defendo EAD para a educação básica. Para o regular. Para o regular, ou para a graduação. Como um instrumento de complemento, sim. Agora, todo curso de graduação em EAD, eu acho que é um problema. Tem algumas que estão fazendo híbrido, né, Walter? Ô, Walter, aproveitando, tem acessibilidade também, né? Para quem o híbrido, né? Tem gente fazendo que é 3 presencial. O híbrido é possível desde 96, quando a LDB foi aprovada, é possível oferecer algumas disciplinas à distância. O problema é distância o híbrido é... O híbrido é quando você tem aulas presenciais e alguma coisa à distância, usando várias tecnologias diferentes. Então pode ser aulas gravadas ou aulas ao vivo. Então isso é bom, porque às vezes você pode ter aula, eu tive aula com professores dos Estados Unidos, né, professores de Harvard, de outros lugares, que permitiram a mim ter uma visão mais global do que é a educação, né? Porque tecnologias em educação é um problema e uma virtude. É uma possibilidade que se abre hoje para o educador, mas ao mesmo tempo a gente está vivenciando hoje uma grande questão, né, relacionada ao uso do celular, a exposição a telas, né, que essa garotada nova tem hoje, não só eles, né, nós adultos também, né? Muitas coisas estão hoje acessíveis pelas tecnologias digitais, então a gente precisa saber lidar com isso, né? E eu me sinto muito orgulhoso de poder ter terminado o mestrado e hoje estar colocando isso à disposição dos meus alunos também, né? Porque todo o conhecimento que a gente adquire enquanto professor, a gente também acaba levando para a sala de aula no dia a dia, né? Na escola que eu trabalho no Perequê, Tuca, eu acabei de terminar o mestrado, o professor Orlando, mandar um abraço para ele também, terminou o mestrado em Linguística pela USP, em São Paulo. Então a gente para educação pública, escola pública, lá no Perequê, o Benedita Black, professores mestres, professores que estão fazendo doutorado, professor Gerson, que está terminando doutorado em arte, aliás, o livro de arte da Rede Municipal de Guarujá é escrito por um professor da Rede Municipal de Guarujá. Acho que são poucas as cidades que têm essa oportunidade de um aluno estar na sala de aula usando o livro didático que foi escrito pelo seu professor. Né? Então a gente hoje tem isso aqui na Rede Municipal de Ensino. Então são muitas possibilidades que se abrem aí. Eu acho que a ciência, né, a pós-graduação em nível de stricto sensu, né, o mestrado, doutorado, precisam ser valorizados. Aliás, a profissão de professor precisa ser valorizada, né, porque o professor é quem forma todos os outros profissionais. Agora, o professor e caro mestre Walter Batista, né, a gente sabe que o senhor também é ligado à política, disputou aí a prefeitura da cidade do Guarujá e, pelo que sei, aí é um pré-candidato a vereador também aqui na cidade. Por que você resolveu, né, não disputar a eleição como candidato pré-candidato a prefeito, o Walter, e fez a opção por ser pré-candidato a vereador? Tuca, excelente pergunta, né? Eu acredito que a política ela precisa ser valorizada enquanto um mecanismo de transformação da sociedade. A política é, para mim, uma palavra como a palavra ética, né? A ética é aquilo que nos dá todas as diretrizes para as nossas escolhas. E a política ela deve ser pensada dessa maneira também, principalmente numa sociedade democrática como a nossa. Eu me sinto preparado para a política, porque ao longo da minha vida eu sempre atuei politicamente, não é uma questão eleitoral. O que a gente está fazendo aqui agora é discutindo a política. E a pré-candidatura é apenas um desses mecanismos de me colocar à disposição da sociedade. Eu fui candidato a prefeito em 2 eleições, defendi 2 programas importantes
que tinham ali propostas relevantes para a cidade de Guarujá, mas eu entendo que é possível construir essas políticas a partir de um mandato de vereador. Então, estar como pré-candidato hoje é tentar buscar um espaço para qualificar a Câmara de Vereadores, que é onde, de fato, as transformações podem começar a acontecer, com a construção de leis, com a aprovação de projetos, com apoio à fiscalização dos atos públicos. A gente vê muita gente reclamando que os serviços não funcionam, que a qualidade não está boa, que falta um investimento em determinadas áreas, como na saúde, na educação, e isso é papel do vereador fiscalizar, porque a cidade de Guarujá é uma cidade rica, Tuca. Dentre as cidades do estado de São Paulo, é a 17ª em orçamento. Dentre as cidades brasileiras, é a 52ª. Então, quando a gente fala de Guarujá, a gente está falando de uma cidade muito rica, mas que não consegue transformar esse orçamento, esse valor que é arrecadado, em serviços que sejam eficientes para resolver e diminuir os problemas que a cidade apresenta. Eu acredito que a busca pela Câmara Municipal tem esse fundamento, né, que é poder ajudar a cidade de fato, não apenas puxando o saco de prefeito ou dizendo que está apoiando o prefeito, mas ajudando as pessoas a construir políticas públicas para melhorar a qualidade da saúde, a qualidade da educação, a segurança, a assistência social de fato e não assistencialismo, a inclusão social, para buscar a condição de fazer com que o orçamento inclua quem hoje está fora. Agora, Walter, como separar o assistencialismo, né, da política de fato, hein? Isso porque o povo parece que está acostumado, né? Com o poder público, eles enxergam o poder público como o verdadeiro paizão, né? É o faz tudo, é o que banca a coisa, é o que supre as necessidades, entre aspas, né, deles, e acabam até se tornando escravos, né, dessa verdadeira máquina, né, de fazer política. Como é que você encara isso? Como mudar isso? Como mudar o pensamento dessas pessoas? Você, como educador, como professor, né, e agora mestre, como mudar isso? Bom, a gente precisa primeiro pensar que a economia está mudando, né, Tuca? Então a gente fala de assistência como se fosse uma condição de obrigação do poder público. E não é. A obrigação do poder público é prestar o serviço público de qualidade com eficiência para as pessoas. O orçamento ele é arrecadado a partir da contribuição dos impostos que o cidadão paga. E ele tem que ser devolvido para a sociedade. Então, ter uma saúde que funcione você está devolvendo aquilo que as pessoas estão pagando para ter. Uma educação de qualidade que olhe para formar pessoas que vão para o mercado de trabalho, não apenas para subempregos como a gente tem hoje em Guarujá. Pensar numa economia criativa, numa economia solidária, em mecanismos que permitam a inclusão econômica e social de fato. Então a gente pensa hoje, eu tenho visto algumas pessoas falando, por exemplo, em criar frentes de trabalho. O que é uma frente de trabalho? É você pegar o dinheiro público, contratar alguém por um período de tempo e pagar um valor para ela ficar ali num contratinho ao longo de um tempo onde ela está tutelada por alguém. Eu defendo a criação de cooperativas de trabalho, em que o trabalhador seja empoderado. Por exemplo, a catação, né? Os catadores que a gente tem pela cidade, que hoje estão por aí, por exemplo, roubando fios, né? Tentando tirar fio dos postes para poder vender. O que a gente tem que fazer? Tem que dar uma estrutura para essas cooperativas oferecerem uma assistência de fato, para colocarem como exigência para essas pessoas que elas tenham a sua moradia, que elas consigam pagar o local de moradia, que elas tenham dinheiro para se alimentar. Então tudo isso vem a partir do momento em que você tenha fonte de renda que seja sustentável. E o emprego hoje, ele é um emprego mais moderno. A gente tem que reconhecer que o mundo do trabalho mudou. A carteira assinada é um direito? Mas a grande maioria dos trabalhadores hoje já não tem mais carteira assinada. Verdade. E a gente vai ficar dando murro em ponta de faca? Não, a gente tem que formar pessoas para serem empreendedoras. Agora, o empreendedorismo não é você ser escravo de um Uber da vida, é você ter a condição de montar o seu próprio negócio de verdade. Então, a gente tem muitos artesãos na cidade que estão abandonados, muitas pessoas que estão trabalhando, por exemplo, na pesca, sem nenhum tipo de amparo social. Onde entra o assistencialismo? Você vai aqui no Rio do Meio ver as meninas que descabeçam camarão e elas ganham R$3 por quilo de camarão descabeçado. E a gente paga R$40 no quilo de camarão. Então, é ali que está a
assistência, é estruturar uma condição para ela ter uma rede de apoio, uma rede de amparo, para que ela tenha creche, para atender a criança, para que ela receba uma remuneração melhor, para que ela receba uma bolsa complemento em relação ao valor que ela recebe pelo trabalho que ela está executando. Então eu acredito que é dessa maneira. E qualificar, educar, formar. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, onde eu trabalho, Tuca, fechou salas. Quando a gente deveria estar pensando em ampliar a formação, porque eu tenho alunos hoje que querem uma profissão. Né? A gente levou, por exemplo, lá no Dirce Valério, o Sebrae... Peraí, você está falando que o EJA aqui na cidade fechou salas? Fechou salas. O EJA é o ensino para jovens, adultos e idosos, né? Porque a lei hoje pede também para você dar uma condição para o idoso voltar para a sala de aula. Né? Aquele que não estudou ou não teve a oportunidade de estudar, ou então na época realmente, né? Não quis estudar mesmo, né? Ou não teve hoje tem oportunidade. Né? Mas na real... Tem a galerinha que não quer, né? Na real tem uma galerinha que não quer. Quando você não procura também você não acha. Porque acha que a educação não vale absolutamente nada. Né? Quando você está numa tenra idade, né? quando você é adolescente, aí aquele espírito de rebeldia toma conta, acha que se divertir, curtir a vida é o mais importante. Quando cai no mercado de trabalho e começa a viver a realidade do dia a dia, igual aos pais dele, que tem que manter uma casa, manter uma família, aí vai entender que a qualificação dele, se ele não tem uma formação, né, acadêmica boa, ele não consegue porcaria nenhuma, vai ficar realmente no subemprego, né, ou ele parte pro crime, né, ou ele fica no subemprego. Né? Aí depois é que ele vai começar a entender o quanto é importante. Na hora que chegar a entregar um currículo, se você não tiver o teu diploma, né, se você não tiver um diplominha lá, principalmente dos primeiros níveis, né, até o ensino médio, é isso? Eu não sei, hoje... educação básica vai. Educação básica, infantil, né? Ensino fundamental e ensino médio. Isso é o básico, né, que você tem que ter. E depois você tem que ter, né, no mínimo, aí um curso de uma graduação. Você tem que ter uma faculdade aí que te habilite a outras coisas. Aí o cara vai entendendo, puta, olha quanto tempo eu perdi na minha vida, deixei de estudar, etc e tal, e poderia ter arrumado um emprego melhor, ganhando muito mais, se eu tivesse só um diploma, né? E é o que eu sempre digo, gente, vocês têm como estudar hoje, não adianta, porque até mesmo o próprio poder público te oferece condições para isso. É isso. Então você só não estuda se você não quiser de verdade. Tuca, mas meu tempo é todo tomado, arruma tempo. Olha, o professor Val está explicando para vocês o seguinte, hoje existe faculdade que você não precisa sair de casa, é ensino à distância. Você precisa disso aqui, ó. Um bendito de um celular já é o suficiente, né, para você ingressar em qualquer faculdade e fazer, né, um ensino eu não vou dizer que vai ser dos melhores, eu prefiro o híbrido, né? Ou seja, onde você vai estar metade presencial e a outra metade pode até ser digital, né? Mas se não tiver condições, faça uma faculdade. Né? Procure estudar um pouco para que você melhore as condições de vida suas próprias. E olha, você, mamãe, você, papai, que está assistindo a gente, eu ainda estava brincando aqui, o Carlinho do Couto me assiste sempre, quando eu falei do neném, né? Aqueles caras de 30 anos de idade, que nem trabalha, nem estuda, e o vagabundo fica aí dependendo, né, dos favorzinhos do papai e da mamãe, isso quando não está aí chupando, né, o sangue da vovó e do vovô, né? Pegando aí uma parte da aposentadoria deles aí para se manter. A gente fala isso aqui, dói, não dói? Dói. Mas é a grande verdade. Deu para vocês entender? Hoje é muito mais fácil você ficar na casa do teu papai e da tua mamãe, né? Do que você começar a vida. Eu casei com 22 anos. Você casou com quantos anos, Walter? Eu casei mais tarde, Tuca. Mais tarde. Eu gostava de namorar, Mas você tá na lida desde quando? Não, na lida de trabalho? Desde os 14 anos de idade. 14 anos de idade. Eu comecei com 10, na nossa época não podia ficar sem trabalhar. Né? Não, de os pais da gente, assim, eles entendiam que filho que não ocupa a cabeça se perde. É a morada do diabo. Nós tínhamos uma vantagem muito boa na nossa geração, que os nossos amigos todos, um puxava o outro a trabalho.
Olha, assim, eu indico, tal. Então, as pessoas sempre indicavam alguém. É que naquela época também, assim, se a gente parar para pensar, né, Mota, nós somos privilegiados, apesar de eu ter nascido numa família bastante humilde, mas meus pais sempre batalharam muito e eu sei reconhecer esse esforço deles para tentar dar o melhor para a gente. Nunca faltou nada em casa, apesar da gente ter tido muitas dificuldades, mas meus pais sempre deram muita sorte na vida de terem a cabeça no lugar, de procurarem o melhor. E assim, eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos, porque meu pai falava, você não vai ficar na rua, você vai trabalhar. Então, se chegava na época das férias, que as férias eram de 3 meses naquela época, verdade. a gente parava a aula em novembro e voltava depois do carnaval. E meu pai falava, não, meu filho não vai ficar 3 meses na rua brincando e o medo, né, de se perder, de ir para as drogas. Já naquela época existia isso. Então, ele falava para os amigos, eu tinha primos que trabalhavam, tias e tal. Olha, se tiver alguma coisa para o meu filho, e eu sempre fui muito ativo, então eu queria ir trabalhar e tal, mas eu sinto falta. Se naquela época tivéssemos opção, e no Guarujá, por exemplo, não tinha escola técnica. Eu fui estudar, fazer curso técnico no Aristóteles Ferreira, porque na época nós estávamos ainda pensando, o Jaime Idade estava abrindo o 1º de maio. Não tinha escola técnica em Guarujá. Eu, para estudar, fazer um curso técnico, eu tinha que sair daqui de bicicleta, pegar, na época, a estrutura de travessia, que era muito mais difícil do que hoje, para estudar no Aristóteles Ferreira em Santos, e era um privilegiado por poder fazer isso. E era mesmo. Né? E fazer faculdade, eu tive que trabalhar para pagar a faculdade, porque não tinha universidade pública na região. Eu lembro que a minha primeira luta no movimento estudantil, e eu estava revendo algumas coisas do Pedrinho Rodrigues, falecido Pedrinho Rodrigues, aliás, que fica na memória, né? Aprendi muito com ele quando ele foi vereador, mas eu lembro da gente apresentar trabalhos na Câmara defendendo a vinda da universidade pública para a região. Maria Ângela Duarte, Maria Lúcia Prandi, que eram também grandes defensoras disso, porque nós não tínhamos universidade pública na Baixada Santista. E eu fui estudar numa escola técnica pública em Santos, porque não tinha em Guarujá. Hoje a gente tem aqui a ETEC, a gente tem o 1º de maio. Hoje a gente ainda não tem uma universidade pública aqui, mas tem projetos de universidade pública no nosso município e temos na região. Temos a Unifesp, temos a Unesp, né? Temos a Universidade Federal em Cubatão. Então, assim, a grande dificuldade que a gente tem hoje com a educação, ela é muito menor do que no passado. Nós somos de uma geração em que nós éramos obrigados a estudar. E hoje essa garotada ela tem um problema. Estudar para quê? Porque a gente está vivendo numa sociedade também, gente, e aqui na nossa região é um pouco isso, em que com o diploma na mão depois você não arruma emprego. Não tem emprego. Onde tem emprego para quem tem ensino superior aqui na região da Baixada Santista? Ah, tem, professor, tem no Porto. Quem quer encontra, sim. Quem quer encontra. Mas se você parar para pensar na quantidade de estudantes que a gente tem e na perspectiva de futuro, com as tecnologias chegando, com a informatização, com a robotização, com a mecanização, você vai no supermercado hoje, você tem lá 20 frentes de caixa e 2 caixas trabalhando e 6, 7 unidades ali de autoatendimento. Então o emprego realmente está deixando de existir. Agora, isso é o quê? Isso é um sinal de que a educação tem que ser ainda mais valorizada. Porque se lá atrás o diploma fazia falta, agora a formação vai fazer muito mais falta. Então, não é um diploma qualquer, é um diploma para essas áreas onde você pode se encaixar, trabalhando em empregos que a gente aqui em Guarujá não está preocupado em dar para o nosso jovem. Então, eu entendo o seguinte, as pessoas bateram há muito tempo a questão só do 3º grau, Walter. Eu entendo, se lembra do magistério e tal. É muito ruim as pessoas baterem que você tem que ter o 3º grau. Você vai entrar no mercado com 24, 25 anos, cara. Não, o técnico é a base para tudo. Eu também concordo com você, porque é o seguinte, quando eu faço o magistério, faço o magistério, na época, eu já começava a trabalhar numa escola de bairro, ganhando um certo salário. Depois faz o Aí, se eu gostei da profissão, eu vou me especializar. Isso em qualquer área. Quando a gente busca só 3º grau, o jovem fica, vagabundeando 3 anos após o mercado de trabalho. Com 24 anos ninguém quer velho, e velho sem experiência. Porque hoje, eu estava com um contador lá em Santos, que trabalha em São Paulo, e ele falou o seguinte, você sabe quantos % de pessoas hoje tem capacidade de investir no mercado do Brasil? Indústria, 3 a 4%. O resto são pessoas só comercial e informado. Infelizmente não vai dar para você
comentar o Walter. Vamos a um rápido intervalo comercial, lembrando sempre aqui dos nossos apoiadores, lembrando aqui da VitLab, o seu novo laboratório de análises clínicas aqui na cidade do Guarujá e já se espalhando aí pela região, eles são muito, mas muito fortes ali no interior de São Paulo, naquela região ali de Sorocaba, Boituva, aquela região toda ali, já tem VitLab e estão vindo aqui para o litoral para dar um atendimento de primeiríssima qualidade. Aqui no Guarujá já atendendo aí o Santo Amaro, atendendo o SUS, enfim, atendendo particulares, aqui bem na entradinha da cidade, na Puglisi 815, meu amigo Carlos e o filhão dele lá, o Eduardo, olha, com o maior prazer recebendo você, cidadão guarujaense, sempre com muito amor, com muito carinho e trazendo para você alta tecnologia com profissionais altamente qualificados, viu? Você pode ir lá com toda a confiança, eu recomendo para você. Lembrar aqui também do Rudes Bar, momentos de alegria, de felicidade, faça como Motinha, vai no Rudes Bar, olha só que salsichão maravilhoso, até o frango. Não é o frango, é o frango. Não é o frango? O frango é o professor... dos meninos aqui que trabalham no suíte. Até o Franco foi lá e se apaixonou. Olha aí, Franco. Se apaixonou. Perdeu até o cabelo, ele. Se apaixonou pelo linguição, com queijo, chegou a perder todos os cabelos. Meu filho, olha aí que coisa, hein? Walter, você vai ser convidado lá pelo Tuca, viu, Walter? Não, pra ir ao Rudes. Pode, lógico. Toda vez que ele rever... Cada um paga a sua conta. Da família do meu amigo Jairo. Toda vez que ele rever um amigo dele de infância, ele faz questão de pagar. O Walter, não, eu faço questão de convidar. Pagar é outra conversa. Tuca? Não, eu nunca paguei nada. O Rudes vai ficar triste contigo. Mas olha, vamos lá no Rude, vocês não vão se arrepender, né? Bateu uma foto aí do Will Batera? O Will Batera ia lá direto também. No segundo turno. No segundo turno. Não tem prorrogação. A Maguila é na próxima. Mas não tem prorrogação aqui. Mas olha, e lembrando aqui também da Dracar Moda Masculina, que veste os homens elegantes e os gigantes da nossa cidade. Meu amigo Mário tá lá. Gente, olha, aproveita, né? Blusa flanelada, casacos, bobojacos. Quem mais é que tem aí, ô Motinha, lá? Blazers, ternos, essas cachecol do frio. Cachecol, tudo isso aí. Até luva, Tuca, sabia? Eu vi, tem dois tipos de luva. Tem de couro e tem aquela de tricô, né? De lã. Então, de lã. O Mota, por exemplo, comprou um cuecão de couro e uma luva de couro, né? Ele faz isso. Saiu de lá. Nossa, né? Mário, eu não vou mais aí depois dessa. Você tá passando as coisas pra ele, Mário. Não, você que falou que foi lá pra comprar uma luva de couro. Quem leva uma luva, leva um cuecão. Ele é terrível, Walter. Leva um cuecão de couro. O problema é que eu levo tudo na literalidade. Eu fico imaginando a cena. Tu também não, né, professor? Não imagine, é a realidade, viu? Gente, vamos a um rápido intervalo, a gente já retorna. Estamos apresentando Tuca Júnior na TV. No VitLab, Laboratório de Análises Clínicas, oferecemos atendimento especial para SUS e pacientes particulares, sem limite de senha para atendimento SUS. Contamos com os melhores profissionais da região, prontos para cuidar de você. Utilizamos equipamentos laboratoriais de última geração para garantir resultados precisos e rápidos, com atendimento diferenciado e personalizado, com valores diferenciados. Acima de R$100, parcelamos em 2 vezes. Acima de R$200, em 3 vezes sem juros. Excelência em qualidade, com uma unidade no Hospital Santo Amaro. VitLab, cuidando da sua saúde com precisão e confiança. Procurando serviços de alta qualidade para a sua obra? Conheça a JA Empreiteira, uma empresa sólida no mercado desde 2001. Oferecemos uma ampla variedade de serviços, incluindo recuperação de fachada, impermeabilização, elétrica, pintura e hidráulica. Estamos localizados em Vicente de Carvalho, Guarujá, na Avenida Santos Dumont, 1231 Altos, Sala 3. Entre em contato conosco hoje mesmo. JA Empreiteira, transformando sonhos em realidade.
A Pêndula Joalheiro em Guarujá oferece peças únicas e exclusivas que irão tornar os seus momentos especiais ainda mais inesquecíveis. Com designer sofisticado e qualidade impecável, nossas joias são o presente perfeito para quem você ama. Na Dracar Moda Masculina em Guarujá, nós somos especializados em atender a todos os homens, incluindo aqueles que vestem em tamanhos plus size e fat plus size. Oferecemos uma ampla variedade de roupas sociais masculinas de alta qualidade. Venha nos visitar e encontre peças exclusivas e cheias de personalidade para o seu guarda-roupa. Diversão, boa comida e os seus drinks favoritos aguardam por você no Roots Bar. Curta bons momentos com seus amigos se divertindo em nosso fliperama enquanto espera por seu lanche. Hambúrgueres artesanais, porções, pratos típicos da culinária alemã, além de drinks e chopp muito gelado. Tudo isso em um espaço rústico, descontraído e com música ao vivo. Garanta uma noite inesquecível no Roots Bar, o seu pub alemão em Guarujá. Quer desfrutar de um delicioso café da manhã? Na padaria e restaurante O Rei do Trigo, oferecemos um buffet completo para todas as refeições do seu dia. Nossos pães, bolos e doces são preparados com muito carinho e sabor, com ingredientes frescos e selecionados. Nossos pratos são preparados com muito carinho e sabor. Esperamos por você aqui no Rei do Trigo. O restaurante Almari oferece almoço com grande variedade de opções, ingredientes frescos e selecionados para agradar a todos os gostos em um ambiente acolhedor. Venha nos visitar e experimente o melhor da culinária no restaurante Almari em Guarujá. Voltamos a apresentar Tuca Júnior na TV. Opa, de volta aí, programa Tuca Júnior na TV aqui pela sua ISTV. Obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês, pela audiência. Agradecer, né, o Almari Restaurante pela confiança. Gente, aproveita, noite de sopas e caldos. É acompanhada de um monte de coisa lá, né? Porque tem doce, né? Sobremesa. Ó, é uma mesa tão farta que eu recomendo de verdade para você o Almari pelo custo-benefício e pela qualidade daquilo que ele serve, que é excepcional. É por isso que toda noite tá lotando, né, o Almari Restaurante, e eu recomendo para você. Lembrar aqui da JA Construtora. Olha, a JA, gente, tem mais de 22 anos no mercado e não se deixe enganar aí pelo seu administrador de condomínio ou de prédios, né? E você, síndico, se liga, meu filho. Você, condômino, também, aperta o síndico, pede um orçamento, vai fazer uma reforma aqui, Tuca, serviço aqui é de pintura, né, para lavar aqui a fachada, para reformar, a entrar, qualquer serviço que você vai fazer dentro do seu prédio, peça também um orçamento da JA. São 22 anos no mercado, ninguém fica tanto tempo se não for bom de verdade, né? Então peça, né, e você vai entender aquilo que eu estou dizendo para você, tá bom? O custo-benefício é sensacional, gente. E olha, lembrar aqui também, né, da padaria e restaurante Rei do Trigo, meu amigo Vitor, grande abraço, né, o grande Vitor, ele é top, né, a família é boa, né, gente? Quando a família é boa, ela só tem coisa boa para te oferecer, né? E aqui na padaria e restaurante Rei do Trigo é assim, você entra lá, pães de todos os tipos, que você possa imaginar. Ah, Tuca, mas eu queria um pão sírio, vou fazer uma noite árabe em casa. Tem pão sírio, tem lá o seu croissant, você vai encontrar lá pão português, pão francês, você vai encontrar lá, o que mais, Motinha? O pão australiano. Sabe aquele tradicional, pão australiano, Tuca pão Júnior? santista, o cará tem. Aquele pão, é um pão, parece um achocolatado, né? É um pão meio que preto, mais ou menos, não é isso? Vai com açúcar mascavo. Né? Ah, vai com açúcar mascavo? Eu não sabia como é que era feito, não, mas eu sei que é bom pra dedéu. Enfim, você encontra todo tipo de pães e bolos, dá pra encher o bucho aí da sua norinha, que é gulosa, né? A senhora também, que a gente sabe que a gente gosta. Dá uma olhadinha aí no culote aí, vê se tá muito grande. Ela fica louca comigo. Mas é verdade, né? Vocês estão de regime, depois chega no final de semana, come 2 bolos inteiros, né? 2 bolos de 3 quilos, e aí, meu regime não tá funcionando.
é que tem agora o tal do dia do lixo, né? Ah, Sabia disso, Martinho? Não, no regime? Não. Todo regime agora tem um dia que é o dia chamado dia do lixo. Você é? come qualquer coisa, né? Você, ou no sábado ou domingo. E a quantidade Só que que aí quiser. começa no sábado e depois elas começam a estender o lixo por 2 dias. Aí fica sábado e domingo, aí engordou tudo que perdeu durante a semana. Aí tem né? comida aí no domingo tem o restaurante. Comida francesa. Não, segunda-feira. Sobredonte é só na segunda, Não, porque ela Mota. comeu no sábado. Não, Motinha, tô dizendo que o dia do lixo fica estendido para sábado, começa no sábado, depois a pessoa estende. Sábado e domingo. Segunda-feira ainda tem o sobredonte. Prato francês, é o que sobrou de ontem. Ô, gente, lembrar aqui, né, que o Rei do Trigo está aí no centro do Guarujá, recomendadíssimo, né, para você, né, lembrando que eles têm almoço self-service a partir das 11, são os reis do pãozinho na chapa com manteiga. Eles falam os reis do pãozinho na chapa com manteiga porque vende pão com manteiga lá, direto lá. O café da manhã deles é top, né? Sabe aqueles café do sul que a gente fala lá, como é que é? Colonial. Gente, muito legal, de verdade. Tá recomendadíssimo. A Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge, joias, relógios, alianças. Ninguém vende aliança mais barato que a Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge, que é garantia do Jorginho e garantia de quem está aí há mais de 60 anos no mercado. Vamos continuar aqui o nosso programa? Aproveitar a sessão Maguila, mostra aí o Will Batera aí, ó. Esse foi um dos primeiros amigos e colaborador, né? Esse aí trabalhou comigo há trocentos anos. Tá velho, coitado aí, velho. Mentira, o cara é novinho. Mostra aí o Will Batera aí, ó. E o outro ali é o Frango. Não, o Frango não, o Franco. Olha o Franco aí também, ó. O Franco é o de barba, né? Aquele de bigode. Bom, os dois têm barba, né? Ó, o com cabelo é o Vinícius. E do lado, o professor do Vinícius. Aí tá o Franco aí, ó. Ele fechou até os olhinhos. Ele ficou tão emocionado. Porque os dois estão reclusos naquele quadrado tudo. Realmente, né? É muito aquário, amor, né? Muito amor naquele aquáriozinho ali, né? E o Will Batera frequentou esse aquário aí, que é onde o pessoal controla toda... Né, as imagens, o som aqui pra você por muitos anos, pelo menos uns 3 anos, né, Will? Com a gente aqui. E hoje você tá ainda com o site lá como é que é o nome do site? Rock de Verdade. É o Rock de Verdade. Gente, entra aí que vocês vão ficar impressionados aí. Eu acho que é um dos mais famosos hoje do Brasil, né? O Rock de Verdade, que e quem mantém, olha, é um guarujaense, é o Will Batera. Né? É só você, né, Will? E tem uma equipe ou não? Tem equipe. Ele é a equipe dele, né, mantendo aí o Rock de Verdade. Como é que eu faço para acessar? Instagram, Facebook? Site mesmo. E no site mesmo, tá certo. E só faz a busca aí, Rock de Verdade, você vai encontrar com certeza. E ele sexta-feira tá comemorando o dia do site dele, então? Por quê? Não é isso? É o dia do rock? É mesmo, Mota? Dia 12 de julho. É mesmo, dia 12? O Mota é roqueiro também. É mesmo, tu é roqueiro, Mota? Não, além de ser roqueiro... É roqueiro ou maloqueiro? É o dia do aniversário da filha, viu? Além de ser roqueiro, é o dia do aniversário da filha. Então não tem como esquecer. Não, jamais. Tá certo. Mas agora gostou dessa? Roqueiro ou maloqueiro? Não, roqueiro. Na época do Ira Hip, do Pink Floyd, olha, quando eu era mais moleque, era mais maloqueiro. Nunca foi. Eu era. Papai não deixava. Tanto. Olha, tem uma história pitoresca. Mas já fui mais maloqueiro. Tem uma história pitoresca, Walter, ali no Bairro Chico de Paula, pessoal, ninguém podia usar cabelo comprido. O primeiro a usar fui eu. Sabe, meu pai falou assim, para usar tem que estar sempre arrumado e limpo. Ele gastava uma grana com shampoo para poder ficar o cabelo. Então, muito tempo usava o cabelo comprido, mas tinha que ser arrumado. É mesmo? Era, o velho pegava. Então é isso. Opa, não tinha como. Tudo certinho. Tá certo. Você tá falando isso por causa do Will Batera ou não? Também. O Will, hoje a gente tava combinando de vir, ele falou, vou pentear o cabelo, rapaz, 45 minutos. Nossa! Nem a minha mulher demora tanto. Mas tô brincando. Estamos entrevistando aqui hoje o professor Walter Batista, brilhantando aqui o nosso programa do Caju na TV. Lembrando que também é um pré-candidato a vereador aqui na cidade do Guarujá. Já foi pré-candidato a prefeito por 2 oportunidades. Foi candidato a deputado também, não foi, Walter? Não. Só prefeito. Fui candidato a prefeito Estava em recentemente 16 aí e 20. comandando o Rede, não é isso? Eu fui da Rede, fui do PSOL e agora estou filiado ao Podemos. Foi um convite que eu recebi do meu amigo
o prefeito, que eu chamo de prefeito, né, porque foi nosso prefeito, né, o ex-prefeito, né, o Farid Madi, e também do prefeito Caio Amado, de São Vicente, meu grande amigo, companheiro de grandes lutas. E a entrada no Podemos foi, para mim, bastante significativa, simbólica, difícil decisão, porque eu tinha uma construção junto ao PSOL, que é um partido que muita gente não compreende, né, mas é um partido de muitas lutas, de defesa principalmente dos direitos humanos, da igualdade de direitos, da inclusão, da tolerância, com deputados muito aguerridos, como a Sâmia, enfim, grandes companheiros, mas que eu tomei a decisão de aceitar o convite do Farid e do Caio para engrossar as fileiras do Podemos e vir para essa eleição para fazer uma disputa de construção, né? Uma disputa programática, contribuindo hoje com a construção também do programa e do plano de governo do Farid. A gente está lá discutindo questões... A convenção é agora dia 21. Convenção é dia 21, Tuca, e a gente está lá fazendo uma discussão bastante profunda sobre educação, turismo, cultura, meio ambiente e também desenvolvimento econômico, são as áreas nas quais eu estou dando a minha contribuição, participando. Em oportunidades anteriores, eu já tive a oportunidade de coordenar a confecção e a elaboração do programa de governo do próprio Farid, né? Nós apresentamos na última eleição um programa de governo pelo pessoal de 145 páginas. O pessoal até brinca, fala, pô, mas isso não é um plano de governo, né? Isso é uma enciclopédia. Virou um livro com o Zé Manuel, o jornalista que veio aqui, né? Verdade. Nós escrevemos o livro em conjunto, né? Em cima do que tínhamos apresentado. Então, assim, é uma leitura sobre a cidade, que é suprapartidária, não é uma leitura eleitoreira, é uma leitura política. A gente tem que pensar a cidade para continuidade. É uma cidade que consiga ser resiliente, uma cidade que consiga entregar mais para as pessoas, porque os guarujaenses merecem uma administração mais moderna, mais proativa e que, de fato, consiga fazer serviços públicos de qualidade. A cidade ela é muito espalhada, né? Santos é uma cidade mais concentrada e muita gente compara Santos com o Guarujá. É incomparável. A gente tem problemas muito mais graves do que os problemas de Santos, e dificuldades orçamentárias também bastante grandes. Mas o desafio é exatamente esse. Como é que a gente consegue, Tuca, transformar essa riqueza orçamentária de Guarujá em resultado para fazer a vida das pessoas ser melhor? E como é que, na sua visão, né, o professor Walter Batista, qual é a sua visão a respeito disso? Como é que consegue? Você só pergunta, mas não diz, não revela o segredo. Não, a questão é propósito e é ter como objetivo fazer com que esse dinheiro ofereça mais para as pessoas. Então, vou te dar alguns exemplos. Na área da saúde, o prontuário do paciente que chega em qualquer unidade pública de saúde, ele precisa ser entregue para qualquer médico a qualquer momento em qualquer outra unidade. E isso não acontece. Tem tecnologia para isso? Tem. Quanto isso reduz de custo? Muito. Na área da educação, a gente ainda está fazendo diário de classe no papel. Nem o Estado, que é o governo estadual, que tem muito mais dificuldade de fazer as coisas acontecerem. Muito mais alunos, né? E muito mais alunos, é uma dificuldade muito maior, não está fazendo mais isso. A modernização no uso da tecnologia permite que você reduza custos. A Prefeitura de Guarujá, ela compromete hoje cerca de 42% do orçamento com folha de pagamento, mas ela gasta muito com terceirização e remunera mal. Então a gente precisa aumentar a quantidade de servidores públicos. A Praia Grande tem o dobro de servidores públicos de Guarujá. Então olha que visão equivocada. Não adianta você pensar que diminuindo a quantidade de trabalhadores você vai melhorar o atendimento ao cidadão. Eu preciso ter uma unidade de atendimento lá no Perequê, eu tenho que ter uma unidade de atendimento lá em Santa Cruz. Foram entregar títulos de propriedade na escola em que eu trabalho no Perequê. No dia seguinte, eles não estavam mais lá. Os moradores do Perequê tiveram que se deslocar do Perequê até a prefeitura, que fica no Santo Antônio, para receber um documento que podia ser entregue para eles na porta de casa. Então, tem questões relacionadas a como o orçamento está sendo direcionado para resolver o problema das pessoas. Então, a iluminação pública, hoje a gente paga e ela não atende plenamente a todo mundo. Iluminação de LED diminui custo? Diminui. Vamos pensar na captação de energia solar nas escolas? Se cada unidade municipal, cada prédio público tivesse captação de energia solar para geração de energia solar, reuso de água, né? Reuso de água, tal, isso já eliminaria custos que poderiam ser direcionados para o gasto com as pessoas. A gente oferece hoje uma educação com uma carga horária de 27 aulas por semana.
Quantas dessas aulas estão direcionadas para formar um cidadão que vai para o mercado de trabalho? Nenhuma. Será que se eu aumentasse 3 horas aula nessa carga horária, eu não poderia fazer aquilo que você falou? Preparar o cidadão para ele ter uma formação melhor, para ele já começar a pensar no mercado de trabalho? Imagine, do 6º ao 9º ano, 3 horas aulas a mais, eu estou falando de 12 aulas a mais que eu posso dar uma formação quase técnica para o aluno que vai sair do ensino fundamental e já se encaminhar para o mercado de trabalho, mas não para o mercado de trabalho qualquer, pensando em alta tecnologia, em ciência, em pesquisa, em STEAM, né? Que é ciência, tecnologia, matemática, engenharia, a inclusão nesse sentido que é importante. Então, assim, tem muito gasto mal feito. A coleta de resíduos. Quantos empregos eu conseguiria gerar se eu criasse em cada bairro uma cooperativa para catar os resíduos e levar esses resíduos para a reciclagem, em vez de pagar para enterrar isso como lixo num aterro sanitário que nem existe mais? Então a cidade, para ser resiliente, ela precisa olhar para o orçamento público e pensar como que eu posso otimizar esse investimento para ele se tornar renda, se tornar emprego, se tornar remuneração para as pessoas que estão na cidade. Então eu vejo que falta esse compromisso em fazer com que esse, que é o 17º maior orçamento do estado de São Paulo, virar transformação para a vida das pessoas. Ideia é o que não falta. O que falta é o comprometimento de fazer isso acontecer. Olha, e por isso que eu sou um dos grandes apoiadores aí desse Guarujá 2034, essa iniciativa aí do Dr. José Renato do Monte, é ímpar, viu, gente? E graças a Deus a sociedade está abraçando isso daí. Tuca, mas é perfeito esse projeto que o 2034 está definindo? Não é perfeito esse projeto, mesmo porque ele tem características com um povo que não é igual, né? Ou seja, o povo de Maringá não pensa como o guarujaense, não age como o guarujaense, não tem a mesma realidade social, né, que nós temos aqui, econômica, não é isso, professor? Totalmente Walter? Diferente. Mas a iniciativa é excepcional. Por quê? Santos fez a mesma coisa, criou-se aí um projeto, né? E hoje, até hoje, esses governos que vêm aí, eles estão sendo sucedidos, mas continuam executando aquele projeto primeiro, né, que visa o crescimento da cidade de Santos. E olha no que Santos está se tornando, olha o poderio político que Santos tem, olha o poder econômico que Santos tem, o poder de investimento de Santos é gigantesco em detrimento das outras cidades aqui, que pelo amor de Deus, né? E olha que eu considero que o Walter fez um excelente trabalho aqui na cidade, não o Walter Suman, aqui na cidade do Guarujá. Porque se compararmos com outras administrações, misericórdia, deu um passo bem à frente do tempo, né, em relação ao que acontecia antigamente. O problema era a zeladoria, o problema de falta de investimento, mas não compactuo e não concordo, como disse o Walter, esse problema de terceirizar. Tudo bem, algumas coisas são necessárias, mas não do jeito que estão fazendo, entregando tudo na mão de terceiros, porque fica mais fácil, né, conversar com as terceirizadas do que conversar com o funcionário público, né? Falar em funcionário público, um abraço pro professor Joel Siqueira Garcia, que é o presidente do sindicato. Tem uma questão, só um complemento em relação a isso, que eu acho que é importante, talvez as pessoas não saibam. Unidades de educação terceirizadas, creches. Salário de uma professora em creche, R$ 1.200, é inferior ao piso salarial. Na terceirizada, R$ 1.200, salário líquido de uma profissional da educação que é contratada num plano de trabalho que é entregue por uma organização social, seja vinculada à igreja ou outras formas de vínculo, mas você paga lá para uma professora que está lá com a criança, cuidando da criança na creche, R$ 1.200. A cozinheira nessa mesma unidade ganha mais. Nada contra a cozinheira ganhar mais. São salários muito baixos. É uma remuneração muito diferente da remuneração que recebe um servidor público. É abaixo do piso salarial. Na unidade escolar, o pessoal que trabalha na limpeza das escolas, nas empresas terceirizadas, recebem também em torno de R$ 1.300. É muito pouco
comparado ao que se paga para um servidor público de carreira. Então a terceirização... É tipo um salário mínimo aí, é praticamente um salário mínimo, é quase uma escravidão moderna. É uma forma de trabalho em que eu tenho uma escola em que eu trabalho, tem 1.200 alunos. Eu digo, isso é importante as pessoas saberem, tem cerca de 25 privadas nos banheiros da escola. 4 pessoas para limpar a escola das 6 da manhã às 6 da tarde. 4 funcionários para limpar uma escola onde circulam cerca de 1.200 crianças e adolescentes, sendo 2 andares, 4 corredores, 19 salas de aula. É humanamente impossível que essa escola se mantenha limpa da maneira como a gente gostaria. E ela se mantém. Mas é um sobretrabalho com uma subremuneração. Então as pessoas ganham muito mal e trabalham demasiadamente. Para mim, isso é exploração. O poder público municipal, o orçamento municipal, ele pode muito mais do que isso, Tuca. Pode entregar muito mais para a sociedade. Eu acho que o orçamento público ele tem que ser direcionado para esse tipo de coisa. Em paralelo, nós recebemos impressoras 3D, que é muito importante que a gente receba, tá certo? Mas que são subutilizadas, pouco usadas. Por quê? Porque você não tem a carga horária adequada para poder utilizar esses equipamentos que estão lá nas mãos dos professores. Então, assim, eu acho que é uma questão de gestão mesmo. O dinheiro não falta, o que falta é priorizar aquilo que de fato pode ser transformador para as pessoas. E eu vi mais, né? Abrir escola final de semana, eu acredito que é importante. A gente teve projetos como Escola da Família que deram muito certo nas periferias. Medellín venceu o problema da violência, uma cidade muito mais violenta que a nossa, com cartéis de drogas, muito parecido com o que a gente está vivendo aqui, fazendo obras de inclusão social nas comunidades. Então a gente pensar que vai acabar com as favelas, não vai. A gente precisa tornar essas comunidades lugares dignos para as pessoas se orgulharem de viverem nelas. Porque nesses lugares a gente tem a maior quantidade de pessoas que são pessoas do bem, que são pessoas trabalhadoras, com nossas crianças, nossos jovens e nossos adolescentes, que tem que vislumbrar um futuro melhor. E isso a gente só vai dar quando a gente humanizar esses lugares e der decência e dignidade para as pessoas que vivem neles. Bom, nosso tempo está chegando ao final. Bom, professor, mais algum assunto que o senhor gostaria de discorrer? Fica à vontade. Eu poderia ficar aqui com você, a conversa é sempre muito agradável. 3 horas, né? Vamos fazer mais uns 10 programas aqui. Com certeza. Eu gosto muito de falar, de conversar. Eu só queria te agradecer, Tuca, pela oportunidade de estar aqui, de poder olhar nos olhos da sociedade guarujaense, de poder dizer que eu estou com uma vontade muito grande de poder contribuir com a minha cidade, independentemente da questão eleitoral. Seguiremos resilientes e firmes no propósito de fazer Guarujá uma cidade melhor para todo mundo. Tá certo. Manda um abraço pro Dr. Wanderson lá e para a Marluce, né? Com certeza. Para a mamãe dele. Minha mãe te ama, né? Você sabe que a minha mãe... Hoje ela deve estar lá toda feliz assistindo o filhão. Um beijo, Marluce! Ela é uma pessoa incrível de verdade. É uma pessoa maravilhosa, é a Marluce. E o Wanderson, o Dr. Wanderson, né? Agora tem que ter o título, tem que enaltecer o título que tem. Meu querido Dr. Wanderson, um abraço. Eu nem sabia que ele estava na Unidom, rapaz. Tá, na Unidom. Olha aí, um grande abraço. E um abraço aí para a família Passagem também, que coordena aí com muita maestria aí a Unidom. E obrigado, Walter, mais uma vez. E o amiguinho do Torres aqui, ó. Você estava afiado, tá vendo? Mas... Motinha! Obrigado, Mota! Nada, Tuca, parabéns ao Walter. Realmente as explicações é que nós precisamos, né? A gente sabe que o terceiro setor, ele é muito caro para quem recebe, para quem administra, é barato demais para quem exerce essa função. Então, realmente, tem que fazer essa resiliência mesmo de se trabalhar e achar o ponto de equilíbrio. É isso. Tá certo. Gente, a todos obrigado. Um grande abraço e olha, fiquem com Deus.